Glória a Deus, que alegria estarmos aqui novamente. É sempre um prazer estar nessa casa e ver o crescimento dessa obra e ver o crescimento desta casa com seus amados pastores. Que Deus continue abençoando, continue usando poderosamente. É sempre uma alegria a gente receber um convite daqui e poder corresponder a esse convite. E os irmãos sabem que eu estou sempre nos desafios missionários, né? E começo de ano a gente tem desafio com os nossos orfanatos, com material escolar, com uma série de coisas. Mas eu quero presentear você com esse calendário aqui, ó, esse calendário 2026, um lindo calendário que lá na Torre Forte nós vamos estar com o Ano Apostólico de Paulo, Ano Apostólico de Paulo. Então, na verdade, você pode conhecer um pouco mais de Paulo aqui. A cada bimestre eu coloquei aqui um QR Code, e esse QR Code vai para um estudo. É só você direcionar o celular que você vai ter um estudo da vida de Paulo, um estudo bem profundo, estudando não só a vida, como as viagens, as cartas da prisão, segredos e coisas de Paulo que vão nos interessar muito. Então você pode retirar ali gratuitamente, tá? Você pode retirar um para cada família, você pode retirar sem problema nenhum. Inclusive nesse ano nós criamos uma camiseta, e essa camiseta é interessante, porque essa camiseta eu coloquei uma âncora e a bússola. A âncora, na verdade, representa, para quem não sabe, a âncora e a bússola era o símbolo do cristianismo antes do peixe. Sabe aquele peixe que hoje é considerado como ictus, né? O símbolo do cristianismo? Antigamente era a âncora, na época de Paulo era a âncora, por causa das viagens de Paulo e para nós estarmos ancorados na rocha que é Cristo. E a bússola que nos direciona, que na verdade, então 100% do valor dessa camiseta vai para a compra de materiais escolares para as nossas crianças, dos orfanatos e dos educandários que nós temos ajudado. Mas eu tenho alguns livros, né? Alguns livros aí que tem sido uma grande bênção. Nós temos tido muitos testemunhos dos livros, principalmente do livro de cura, né? Lá atrás tem o livro de cura, mas eu estou lançando o volume 5 do Finanças do Reino. Esse volume 5 é impressionante, porque aqui eu falo um segredo. Você sabia que Ofir é provável que seja o Amazonas brasileiro? Que Salomão mandava buscar ouro em Ofir. Aqui eu trago as evidências do porquê, como que foi, o que acontece, quais as evidências que demonstram que Ofir é o Amazonas brasileiro. E a riqueza e a construção do templo de Salomão, isso na verdade foi algo divino, algo maravilhoso. Então o volume 5, eu trago ele justamente sobre segredos do reino de Davi e Salomão. Segredos do reino de Davi e Salomão. Nós temos os 4 volumes anteriores, né? Onde nós falamos dos milionários de Gênesis, onde eu falo do milionário José, do milionário Moisés, do milionário Josué, Caleb, as filhas de Zelofeade. E se você comprar esses 4, você ganha o lançamento. Se você comprar esses 4, você ganha o lançamento. Ah, pastor, não gosto de ler. Então eu trouxe a camiseta para quem não gosta de ler, e também esse kit de crianças. Nós estamos lançando 6 livrinhos de crianças, 6 livrinhos educativos para a criança aprender a palavra de Deus. Já vem com giz de cera, com lápis de cor, aonde também 100% do valor vai aí para missões, 100% do valor vai abençoar o reino do Senhor. Então esse daqui já é dos seus pastores. Receba aqui, meu nobre, em nome de Jesus. Olha aí, recebe aí o presente. Se não servir, a gente troca a camiseta, apesar que magrinho desse jeito, né? Vai servir, né? Vai servir com certeza aí. E também tem o livro lá, Ribeirinhos. Você sabia que o Amapá brasileiro existem 54 ilhas, e dessas 54 ilhas, 70% ainda não tem a presença de cristãos. 70%. Brasil, português. Esse ano, pela misericórdia de Deus, em setembro, nós vamos estar fazendo a primeira cruzada sobre as águas. Isso é inédito, nunca aconteceu. Nós vamos fazer uma cruzada sobre as águas, ali no Macapá, arquipélago de Bailique, arquipélago de Afuá, em Pará. Vai ser maravilhoso. Se você quiser estar conosco, procure seus pastores, fale com seus pastores. Como eu falei na última vez que eu vim aqui, acho que agosto, né? Nós tivemos uma direção de Deus de promover cruzadas, de
ressuscitar as cruzadas nos interiores, ressuscitar as cruzadas nos rincões do nosso Brasil. Então agora, em fevereiro a gente vai ter uma cruzada no interior de Goiás. Em setembro a gente vai ter uma cruzada nos ribeirinhos, sobre as águas. Vai ser o primeiro projeto inédito, onde eu vou enviar uma equipe para lá 6 meses antes, para poder preparar nossa cruzada sobre as águas. Vamos alugar toda uma rede de barcos. Vai ser um negócio fantástico, que você pode participar com a gente. E Goiás vai ser agora, antes do carnaval, dos dias 9 a 16. Eu preciso da sua intercessão. Mas também estamos com uma cruzada marcada lá para Moçambique, Beira, África. A África vai ser agosto. Agosto é a nossa cruzada da África. Também vai ser um espetáculo. Estou tentando convencer ali seus pastores a estar com a gente nessa cruzada na África, porque vai ser um tempo muito bom, um tempo muito precioso. Mas também sei que esse tempo precioso vocês têm vivido aqui. Têm vivido aqui com esse tema maravilhoso para esse ano, multiplicando o reino. Multiplicando o reino. Eu não tenho sombra de dúvida que esse tema é de revelação e direção do Espírito Santo de Deus. Deus tem algo tremendo. Mas falando em multiplicação, é interessante você observar, quando Jesus multiplicou pães, quando Jesus multiplicou cura, quando Jesus foi usado por multiplicar, tem um detalhezinho na Bíblia que é muito fundamental, onde a palavra de Deus vai nos dizer: e a virtude do Espírito era com ele a virtude do Espírito era com ele para multiplicar, para curar, para transformar a água em vinho. A virtude do Espírito, ou seja, não tem como multiplicar o reino se não for pela virtude do Espírito Santo de Deus. Não tem como multiplicar o reino se não for através da plenitude do Espírito, através do direcionamento do Espírito, através da unção do Espírito Santo. Então esses 7 dias de busca, eu tenho certeza que vai ser fantástico, vai ser um divisor de águas na sua vida, porque o Espírito Santo, ele é inesgotável. Quanto mais você cava, mais tesouro você encontra. Quanto mais profundo você mergulha, mais riqueza você encontra no oceano. O Espírito Santo é inesgotável, e Ele quer que a cada dia nós venhamos encher. E ser cheio hoje não garante estar cheio amanhã. Então isso tem que ser uma ação contínua de enchimento e plenitude do Espírito. E que maravilhoso falar sobre o Espírito Santo nessa noite, né? Eu estava comentando com os pastores antes de a gente entrar, que eu tive numa cidade da África, que a hora que eu fui subir para pregar, o pastor falou assim: olha, você fala pelo menos 2h40, se não for para falar 2h40, nem sobe. Eu falei: meu Pai Celeste, né, da vitória. E aí que estava comentando com os pastores, que eu comecei a falar sobre José, e fui terminar lá depois de Moisés, quando eles já estavam quase na conquista da terra prometida, né, no Egito. Porque 2h40, irmãos, e aí eu comecei José, depois como eles entraram no Egito. Mas fica sossegado que eu não vou ficar 2h40, hoje a gente vai reduzir um pouco esse tempo aí. Está comigo o pastor Ariel, juntamente com profetisa Alejandra. A pastora Ariel e profetisa Alejandra são de Argentina, e também está comigo no Michel está lá no material, né? Se você não tem dinheiro, passa lá, fala com o Michel, que o Michel vai orar por você para comprar o material, tá bom? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Ariel e profetisa Alejandra. Bem-vindos, que Deus o bendiga, graças por acompanhar-me, Deus o bendiga. Amados, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, eu vou correr um pouco com os textos, porque temos muita coisa para falar. E João capítulo 3, 8 nos diz: o vento assopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que tem o nascimento espiritual.
Nós temos que entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. O Espírito Santo é detentor da doutrina do Espírito Santo. Nós vamos começar falando alguns fundamentos, recordando algumas coisas que você sabe. A doutrina do Espírito Santo, ela é conhecida como pneumatologia, aonde a primeira pessoa da divindade é Deus. Deus é a primeira pessoa, Deus é o Criador. A segunda pessoa da divindade é Cristo. Cristo nunca nasceu, e no princípio era o Verbo já estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas a terceira pessoa, o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Os três são os únicos que são divinos, somente os três são autoexistentes, somente os três são soberanos, somente os três são de eternidade a eternidade. Então só os três têm atributos da divindade. Todo o restante foi criado, todo o restante é criatura, mas os três, embora eles sejam autoexistentes, embora eles sejam eternos, embora eles sejam santos, embora eles sejam soberanos, existem alguns atributos deles que são pessoais, existem alguns atributos deles que são distintos. Por exemplo, quando eu falo sobre Criador, você logo pensa no Pai. Embora Deus liberou a palavra e o Espírito pegou a palavra, e toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Ele vazia, e toda palavra que Deus liberou é o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Mas quando falamos de Criador, estamos falando do Pai. O Pai é o Criador. Quando falamos de Salvador é a segunda pessoa da Trindade, o único que se manifestou em carne e sangue, porque Deus é Espírito e o Espírito Santo é Espírito, mas o Filho, ele se manifestou em carne. Então, na verdade, o Verbo, a palavra que saiu da boca de Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade, cheio de glória, o único que morreu e ressuscitou. Por isso que ele é a razão da nossa salvação. Agora, nós temos que entender que era necessário que ele subisse aos céus, porque ele disse: eu vou, mas eu rogarei ao Pai que vos envie outro que? Paráclito, outro consolador, outro de mesma espécie. Então, na verdade, nós estamos numa dispensação onde a eminência é do Espírito Santo de Deus. O Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu, o Espírito sempre existiu, mas em todo o Antigo Testamento o Pai era a eminência. Nos 4 evangelhos o Filho era a eminência, mas na era da graça, na era da igreja, é o Espírito Santo de Deus que é a eminência. E o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, se move através de nós. O Espírito Santo de Deus nos capacita, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. O Espírito Santo, embora ele seja um espírito, ele é uma pessoa. E como pessoa, nós podemos ter um relacionamento pessoal. Nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal. Como pessoa, ele veio a esta terra com ferramentas, ele veio a esta terra com dons, ele veio a esta terra com o fruto do Espírito. E nós temos que entender que o Espírito Santo é o único que convence do pecado, do juízo e da justiça. Não há outro que convença. Um bom discurso não convence, mas o Espírito Santo de Deus convence. O Espírito Santo de Deus convence. E ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele é o amigo do noivo. Ele é aquele que está conosco na consumação dos séculos. E nós precisamos aprender a lidar com os dons, nós precisamos aprender a lidar com o fruto do Espírito, porque é no fruto do Espírito que manifesta o caráter de Deus, é através do fruto do Espírito que manifesta o caráter de Deus. E o que é interessante, eu gostaria de parar um pouco aqui, para dizer que Ele é aquele que convence o homem do pecado,
do juízo e da justiça. Esse ano de 2025, Deus me deu o privilégio de poder viajar para muitos lugares. Muitos lugares. Foram mais de 19 viagens. E agora, recentemente, em novembro, eu fui para Israel, não para a caravana, eu fui para Israel para negociar um projeto que nós vamos fazer em 2027. 2027, Deus me direcionou de levar 500 pessoas para Israel, para fazermos um ato profético, para ali em Israel nós levarmos 10 nações, e essas 10 nações vão levar representantes, vão levar bandeiras de todas as nações, e Deus me falou para cumprir a palavra de Zacarias, para fazer cumprir Zacarias 8 e levar 10 pessoas, e então eu fui para lá para articular isso, é muito detalhe, é guia em português, guia em inglês, guia em diversos idiomas, para poder relacionar essa situação toda, qual hotel que vamos fechar, como vamos fazer, fizemos um pacote incrível, aonde todos abriram mão da sua parte, abriram mão do seu lucro, e nós vamos estar indo para Israel em 2027 com uma caravana, mas vamos estar indo com um propósito específico, criarmos vínculos com o judeu. Por quê? Eu sempre trabalhei com missões, há 30 anos eu faço viagem missionária, há 30 anos eu trabalho com estratégias missionárias, e nesses 30 anos eu sempre ouvi falar que os povos não alcançados são índios, são quilombolas, são sertões brasileiros, são surdos e mudos. Os povos não alcançados são os mais ricos dos ricos, os mais pobres dos pobres. E aí então Deus colocou no meu coração: e o judeu? Quem vai evangelizar o judeu? Quem vai falar para o judeu que Jesus é o Messias? E eu falei: Senhor, isso é muito alto para nós, isso é muito difícil, é uma estratégia, é uma situação de um grande desafio. E Deus me levou para lá agora em Israel, em novembro, e fomos recebidos por um judeu ortodoxo, e um judeu que na verdade nasceu no Monte Carmelo. E foi tão fantástico, meu amado. Estava eu, mais a dona da agência, e mais o moço que eu levei para filmagem, para fazer os making off, para fazer toda uma série de vídeos, de propaganda que vai sair a partir de março. E ali nós 3 fomos falar com esse judeu que estava coordenando a nossa visita, para poder ver aonde vamos pisar, aonde vamos levar a caravana, onde vamos almoçar com 500 pessoas, aonde vamos dormir com 500 pessoas. E de repente aquele judeu ortodoxo olhou para mim e falou assim: pastor, que bom que você veio um grupo pequeno. Eu falei: que interessante, por quê? Ele falou: porque eu tenho algumas dúvidas. Você poderia responder as dúvidas que eu tenho? Eu falei: olha, se eu não puder, eu peço ajuda para os universitários. Eu dou uma ligada para alguns pastores, amigos meus, e vamos ver. Resumindo a história, irmãos, esse homem começou dizendo: vocês dizem que no Monte da Transfiguração apareceu Moisés, Elias, junto com Jesus? Eu falei: sim, Moisés. Mas por que não apareceu Abraão? Por que não apareceu os patriarcas? E ali começamos a tirar as dúvidas desse judeu ortodoxo. Resumindo a história, foram 11 horas e 30 de dúvidas, 11 horas e 30, ele perguntando, mas e por que disso? E por que daquilo? E por que daquilo outro? E por que daquilo outro? E eu olhei para aquela conversa e eu disse: Senhor, o teu Espírito está convencendo, o teu Espírito está trabalhando. Deus colocou naquele homem judeu ortodoxo sede pelo Evangelho, sede pela palavra de Deus, sede em conhecer Jesus, sede em perguntar de Jesus. Amados, e foi algo tão tremendo, tão maravilhoso, que no final do dia ele virou e falou assim: quer saber, pastor, fica com o meu carro. Eu falei: não, eu nunca dirigi aqui. Ele falou: não tem problema, quem dirige em São Paulo, dirige em qualquer lugar. Olha, eu sou daqui, eu ando de metrô, eu ando de trem, eu ando de ônibus, mas você vai ficar com o meu carro. Irmãos, um judeu me entregar a chave do carro, para eu ficar com o carro 7 dias, só um milagre do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor já está trabalhando. Está chegando o tempo em nós vermos o reino de Deus sendo estabelecido, está chegando
do tempo em que a videira e a figueira florescerão. A videira e a figueira florescerão. No segundo dia ele me ligou e falou assim: Cleiton, me perdoe, eu gostaria muito de estar contigo, mas apareceu algumas coisas na empresa, não posso sair hoje, me perdoe, olha. Eu falei: não tem problema. Ele falou: para você não tem, porque para mim eu queria tirar mais dúvida. Eu falei: pode ligar a hora que o senhor quiser, não tem problema. Ele falou: não, mas eu vou te enviar um outro judeu ortodoxo. Eu falei: aleluia, Jesus. Pode enviar, irmão, pode enviar. Aí ele enviou um outro que era brasileiro. É brasileiro, fala muito bem o português. E ali então começamos a conversar e passamos horas e horas de comunhão, de relacionamento. E eu cheguei ao ponto que eu disse para ele, vamos privar o nome dele melhor. Eu disse para ele, disse assim: escuta, moço, com todo esse conhecimento que você tem de Jesus, irmãos, deu vergonha. Ele sabe Mateus de cor, ele sabe Marcos de cor, ele sabe Lucas de cor, ele sabe João de cor, ele sabe Atos dos Apóstolos de cor, mas de cor assim, não porque pastor, Mateus capítulo 13 versículo 24 diz assim, mas no capítulo 16 versículo 12 diz isso, mas João no capítulo 8 versículo tal diz assim. Falei: meu Deus do céu. E chegou no último dia que eu estava com ele, eu disse para ele: irmão, com todo esse conhecimento de Jesus, como você não crê que Ele é o Messias? Ah, Cleiton, não vamos entrar nessa discussão. Eu falei: não, vamos sim, vamos entrar nessa discussão. Ele falou: olha, eu creio em tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia diz. Inclusive o Novo Testamento, eu sei que aconteceu, mas para nós ele não é o Messias, nós estamos aguardando o Messias. E eu olhei para aquela situação e falei: meu Deus, não sei se é a última vez que eu vou ver esse moço. E eu virei para ele e falei assim: eu não acredito que você vai receber o anticristo como Messias e você vai rejeitar o Cristo. Cleiton, não vamos entrar nisso. E ali naquele momento começamos a clamar, a orar, e eu virei para ele e falei assim: você aceita uma oração? E eu naquele momento coloquei as mãos sobre ele e falei: Senhor, só o Teu Espírito para convencer, só o Teu Espírito, as minhas palavras não são suficientes, mas Senhor, eis este moço conhecedor da Tua palavra, conhecedor do Evangelho, conhecedor das Escrituras, Espírito Santo de Deus, convence essa vida. Viemos embora. Passado uma semana, ele me ligou: Cleiton, pode falar? Eu falei: sim, claro. Ele falou: olha, eu não esqueço as nossas conversas, eu não esqueço nosso debate, e eu não sei o que está acontecendo, mas todas as palavras que você falou está latente no meu coração, e eu acordo com as palavras, e eu desperto com as palavras, e durante o dia eu me pego pensando em tudo que você falou. Eu falei: meu amigo, não fui eu, mas é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando no teu coração. Abra-se para o Espírito Santo, abra-se para o Messias, Jesus o Messias. Eu estou indo aí em Jerusalém e vamos para fazer um ato profético de Zacarias 8. Naqueles dias ele virou para mim e disse: o que você vai fazer? Eu falei: um ato profético, Zacarias 8. Virão povos de nações poderosas e pegarão na orla de um judeu. E ele virou para mim e disse: você me daria a honra de ser esse judeu que traz o talit que vocês vão pegar a orla? Eu falei: não quero te dar honra nenhuma, é você que vai nos dar a honra de ser esse judeu. E as lágrimas começaram a escorrer, e ele disse: você sabe que aqui em Israel existe a Praça Zacarias 8? Falei: não. Ele falou: então vamos na Praça Zacarias 8. Pegou nossa equipe, fomos para a Praça Zacarias 8, e ali na Praça Zacarias 8, o Espírito do Senhor começou a trabalhar, o Espírito do Senhor começou a convencer, e ele começou a se interessar, e ele disse: me
explica, me diz por que você vai fazer Zacarias 8. Eu falei, porque o Espírito Santo de Deus me moveu. Quantas nações você vai trazer? Eu falei 10. Ele falou, você viu que o texto de Zacarias 8 fala 10 nações? Eu falei, não. E ele abriu no original e ele começa a ler no original. E, irmãos, nós nos alegramos no Espírito a hora que nós vimos que a leitura dizia: virão 10 nações, povos de 10 nações, povos poderosos, para buscar a bênção do Eterno e tocar na orla de um judeu. Eu não tenho sombra de dúvida que nós estamos vivendo um tempo profético. Eu não tenho sombra de dúvida, como foi dito no começo deste culto, nós estamos vivendo no cumprimento das profecias. Não mais vamos viver de profecia, mas vamos viver de cumprimento dessas profecias. A experiência com o Espírito Santo tem que ser algo vivo, tem que ser algo real. A experiência e a seriedade como tratamos com o Espírito Santo. Ele é nosso amigo, Ele está dentro de nós, Ele quer se mover através de nós. Jesus conversando com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer. E o interessante é que a palavra vento aqui no original grego, ela é pneuma. A palavra vento aqui no original, ela aponta para Espírito. Por isso que a doutrina do Espírito Santo se chama pneumatologia, o estudo do vento, o estudo do Espírito. O estudo do Espírito Santo é uma referência a esse vento. Então Jesus vai dizer: o vento sopra onde quer, e o Espírito Santo, ele sopra onde quer. E nós precisamos ser sensíveis para ver aonde o Espírito está soprando. Precisamos ser sensíveis para ouvir a sua voz. Mas o próprio Jesus disse: ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. O que Jesus estava querendo dizer é que ninguém controla o Espírito Santo, ninguém manipula o Espírito Santo, ninguém domina o Espírito Santo. Ele não pode ser dominado por ninguém, porque é Ele que domina. Então a Bíblia diz, quando a Bíblia diz o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo, mas é o espírito humano. Então, na verdade, o Espírito Santo não se submete a ninguém. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é Senhor. O Espírito Santo também pode ser chamado de Paráclito. Paráclito, outros dizem Paracleto, mas no grego não tem acento. E então Paráclito, pneuma, é porque a palavra Paráclito, ela vem do original advocatus. Advocatus apresenta uma palavra em latim que significa aquele que representa, aquele que advoga. Se refere àquele que tem a missão de interceder, aquele que tem a missão de intermediar, mediar um acordo. O apóstolo Paulo escreve sobre isso em Romanos capítulo 8 e diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, na verdade, meu amado, Ele é que faz a mediação. A mensagem tem que ficar ruminando, a mensagem tem que ficar convencendo, a mensagem tem que ficar borbulhando dentro da tua vida. Precisamos conhecer o Espírito Santo antes de receber o Espírito Santo. Se você não entender quem o Espírito Santo é, você nunca entenderá a seriedade de lidar com as coisas do Espírito Santo. Então, primeiro, é necessário conhecermos a pessoa do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é de sublime importância nas Escrituras Sagradas.
e ela está intimamente relacionada com a redenção, com a remissão. O Espírito Santo é quem levanta profetas no Antigo Testamento, é quem mantém profetas no Novo Testamento. Para quê? No Antigo Testamento, para anunciar a primeira vinda; no Novo Testamento, para confirmar o retorno, a segunda vinda. Foi o Espírito Santo que visitou Maria e fez Maria engravidar. Maria, quando recebeu a visita do anjo, Maria questionou dizendo: como será isto, visto que eu não tive relação com homem algum? Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 28, e de repente o anjo de Deus começa a explicar a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Ou seja, Jesus foi o primeiro bebê de proveta, Jesus foi a semente colocada direta no ventre de Maria. O Espírito Santo de Deus depositou uma nova semente, e ele foi gerado não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Por isso, em tudo foi tentado, mas não cedeu à tentação. O Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, conforme nos diz Mateus capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo é quem revestia Jesus para a operação de milagres. Olha só que tremendo. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Espírito, era com ele para curar. Se a virtude do Espírito não for contigo, não há multiplicação. Se a virtude do Espírito não for contigo, não há convencimento. Se a virtude do Espírito não for contigo, não há cura, não há milagre. Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro vai nos dizer: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, nessa versão, e com poder. Na versão revista e corrigida, com a virtude. Na revista e atualizada, e com poder. O qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O escritor da epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8, ele diz que Jesus ofereceu-se a si mesmo, imaculado a Deus, pelo Espírito eterno. Ou seja, foi o Espírito Santo quem impulsionou Jesus ao sacrifício da salvação, ao sacrifício salvífico, exceto segunda epístola de João e terceira epístola de João. Todos os demais livros fazem menção direta ao Espírito Santo de Deus. Todos os demais livros fazem menção ao Espírito do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista diz: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele, o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Cordeiro de Deus, é ele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Espírito Santo não é coisa humana. Ah, pastor, quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, a gente já não tem o Espírito? Tem, mas não temos a plenitude.
Há uma diferença. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Então todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador já tem o Espírito. Mas o que Deus quer para a tua vida é a plenitude. Ele não quer que você tenha apenas o Espírito, Ele quer que você tenha a plenitude do Espírito. E a plenitude é o que a gente chama de batismo no Espírito Santo. A obra graciosa, a obra gloriosa, poderosa e sublime do Espírito Santo acontece em toda a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de Deus está desde Gênesis 1 até Apocalipse, desenvolvendo, operando, executando a obra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus agindo. O salmista Davi, ele declara no Salmo 51, versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Zacarias capítulo 4, versículo 6: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. É através do Espírito Santo de Deus. Apesar da doutrina do Espírito Santo ser tão vasta na Escritura, ele permeia de maneira direta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Espírito Santo manifestou em todo o ministério de Jesus, operou milagres em Atos da igreja, em Atos dos apóstolos ou Atos do Espírito Santo, continua operando por causa de uma promessa de Jesus: Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Meu irmão e minha irmã, enquanto a igreja está na terra, o Espírito Santo de Deus está com ela, e o Espírito Santo não está sem ferramenta, não está sem fruto, não está amarrado. O Espírito Santo está atuante, e enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo de Deus se move através da igreja, se move através da tua vida, porque o Espírito Santo quer completar a obra da salvação e alcançar aquele que não foi alcançado ainda, mas Ele quer alcançar através da tua vida, através da tua história. Para concluir, não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe igreja de Jesus Cristo. Não existe cristianismo vivo sem o Espírito Santo. Não existe uma igreja fervorosa sem o Espírito Santo. Não existe um crente poderoso em Deus sem a operação do Espírito Santo. Somente Ele torna real em nós a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Subestimar a ação do Espírito ou delimitar a atuação dele na igreja, suprimir as evidências da sua presença, isso é um crime contra o Evangelho. Isso é um crime contra a vontade de Deus. Infelizmente, nós temos visto muitos que se dizem cristãos, que estão rejeitando a operação do Espírito Santo nos dias de hoje. Porque alguns abusaram, porque outros distorceram, porque muitos brincaram com as coisas espirituais. Só que fazer isso é tão perigoso, porque perderam a noção do que estão fazendo e ferindo a Deus. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Eu tenho aqui inúmeros versículos que vão revelar o seu nome, mas não temos como falar, porque cada página da Bíblia nós vemos Ele se manifestando como Espírito do Senhor, como água, como pomba, como fogo, como óleo, como azeite. E nós precisamos entender, desde Gênesis, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas mesmo assim,
o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Vamos conjecturar esse texto, porque nós, como seres humanos, fomos criados do pó da terra. Então, a teologia me permite conjecturar dizendo: o ser humano foi criado do pó, mas esse pó, sem o Espírito Santo de Deus, é uma terra sem forma e vazia. Mas mesmo sendo uma terra seca, mesmo sendo uma terra sem forma e vazia, mesmo assim, o Espírito paira, o Espírito se move sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. João vem e João revela no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E de repente, Jesus é a luz dos homens. Quando Deus diz em Gênesis 1, haja luz, Deus está dizendo em João 1, haja Jesus. Quando Jesus entra nessa terra sem forma e vazia, o Espírito que se move sobre as águas faz novas todas as coisas. Mas Deus não vai derramar o Espírito a quem não tiver sede. Deus não vai derramar do Espírito a quem não tiver fome. Deus não vai derramar do Espírito a quem não for uma terra sedenta. Ele só pode vir mediante a sua fome. Ele só pode vir mediante a sua sede. Se não for a sua fome, a sua sede, Deus não desperdiça unção. Deus não joga pérola aos porcos. Deus não aceita que você o rejeite. Mas se você se abrir, se você buscar, se você pedir, Ele virá. Ele renovará, Ele te capacitará. Mesmo você que já tem os dons do Espírito, Ele te renovará, porque Ele é um renovo contínuo. Ele quer renovar tuas forças, Ele quer renovar tua vida, Ele quer te encher de virtude, para que você possa tocar o enfermo, para que você possa ministrar ao faminto, para que você possa ministrar ao sedento. Existe uma promessa em Joel capítulo 2, que nos diz: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, e vossos velhos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Paulo chega na cidade e pergunta: em que sois batizados? Somos batizados do batismo de João. Mas espera aí, João batizou só com arrependimento. Então vocês não conhecem o evangelho completo? Vocês não conhecem o evangelho pleno? E Paulo ali impõe as mãos sobre eles e todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo. Se você crê e se você quer, isso pode começar hoje na tua vida, isso pode começar hoje a partir de você. Quero convidar o ministério de louvor e quero convidar os pastores para estar aqui à frente. Vou estar descendo também. E você que tem sede, você que tem fome, você que gostaria de um renovo do Espírito Santo, ou talvez você diga: pastor, eu ainda não fui batizado, eu ainda não tenho a plenitude, eu sou salvo, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho certeza da minha salvação, mas eu ainda não experimentei a plenitude do Espírito. Nessa noite eu quero te convidar a sair do teu lugar, a vir para o altar. Nessa noite eu quero te convidar, se você crê, a palavra de Deus diz que eles impuseram as mãos e eles recebiam o Espírito Santo.